Bom dia. Hoje é a nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos. Inicia-se a partir do versículo 1 do capítulo 12. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns dos que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-lo. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio de espada. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Basta nós lembrarmos, inclusive nós lemos isso em Mateus, quando Tiago e João, os dois irmãos, pediram a Jesus que eles queriam ocupar um lugar de destaque ao lado do Senhor, na glória. Queriam ficar um à direita e outro à esquerda. Jesus tinha perguntado se eles poderiam passar pelo batismo que ele iria ser batizado. E eles disseram que sim. Jesus disse então que ser batizado com o batismo dele, com certeza, seriam. Entretanto, sentar-se à direita ou à esquerda, isso não competia ao Pai, competia a Deus. Mas que com certeza eles passariam pelo batismo. O batismo estava exatamente onde Jesus estava falando da morte que eles iriam glorificar ao Senhor. Então aqui agora nós vemos quando Tiago foi morto por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Ele foi morto a mando de Herodes, o rei Herodes. Não podemos fazer confusão, porque esse não é aquele Herodes que no início mandou matar as crianças, na época, há 30 e tantos anos atrás. Muito bem. Então agora nós vemos que Tiago passou pelo batismo. E quando nós lermos também Apocalipse, nós vamos ver que o seu irmão João, não João Batista, mas o João, seu irmão, também passou, porque ele morreu, ele foi morto na ilha de Patmos após escrever o livro de Apocalipse. Então naquela ocasião, o Tiago foi morto e foi preso então Pedro. Tendo prendido, mandou que fossem jogados ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Então ele mandou matar Tiago, ele mandou pegar alguns, prenderam, aquela coisa, e isso agradou algumas pessoas, agradou os fariseus. Então ele se sentiu animado a fazer mais. E ele mandou prender Pedro. E colocou Pedro na cadeia, no cárcere, com 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, 16 soldados para vigiar Pedro. Ou seja, estaria sendo considerado um elemento de alta periculosidade, E porque Herodes iria apresentá-lo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. Pedro estava preso, mas a igreja, os irmãos, clamavam ao Senhor o tempo todo por ele, pela vida dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta.
Uma noite antes, no dia seguinte seria o dia de julgamento, o rei iria apresentá-lo, iria submetê-lo a julgamento. E ele estava preso no cárcere, dentro do cárcere, ele estava algemado aqui a um soldado, estava algemado aqui a um outro soldado. E os outros na porta ali, tomando conta. Realmente o elemento de alta periculosidade fosse os olhos de hoje. 100% seguro, vigiado. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro estava ali, estava dormindo ao lado de dois guardas algemados, à direita e à esquerda, guarda na porta. Mas de repente ali dentro do cárcere surge um anjo e toca em Pedro, acorda, fala: acorda, levanta. Enquanto falava, as algemas caíram. As algemas que prendiam aos guardas caíram, se abriram. E o anjo continuou. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Tá? Algumas pessoas dão a entender que ele estava preso pelas pernas, mas não, a Bíblia é muito clara, ele estava preso pelos punhos. Estava preso, era pelos punhos. E caiu então na hora. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Então nós vemos que o anjo orientou a Pedro, falou: escuta, pega essa roupa, vê, a roupa está aí. Ou seja, ele deveria, não sabemos, eu não posso afirmar, eu realmente não tenho este conhecimento, qual eram os trajes que ficavam na prisão. Mas o fato é que não estava com a roupa. Porque o anjo orienta então a Pedro a colocar a roupa, não veste a tua roupa. Mandou ele calçar as sandálias. Ou seja, se preparar mesmo para uma viagem, para partir. E assim Pedro fez. E o anjo ainda falou: não, pega a sua capa, coloca a sua capa. Por causa do clima naquela região, além dos vestes normais, os usavam a capa, como nós vemos até nos filmes épicos, esse tipo de coisa. Mandou Pedro se preparar. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, ou lhe parecia fruto de uma visão. O anjo mandou sair daquela maneira, ele saiu, ele seguiu. Só que ele não tinha certeza: vem cá, eu estou sonhando, é uma visão que está acontecendo, é real mesmo que está acontecendo? Ele estava fazendo aquilo sem plena consciência. Será que realmente está acontecendo isso comigo ou não? Eu estou vendo, é uma visão que vai acontecer posteriori? É um sonho? Mas ele seguia. Todavia passar a primeira porta, parecia uma visão. Todavia passar a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Saíram, passaram a porta, passaram a primeira sentinela, passaram a segunda e chegaram até o portão lá fora externo. Saíram. E esse portão, ele se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente, o anjo se afastou dele. Passaram por uma rua, o portão, o último portão se abriu e eles passaram. Pegaram uma rua e estão seguindo. Então está seguindo naquela rua, de repente o anjo sumiu. De repente o anjo desapareceu. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Aí Pedro caiu em si e falou: não, é real, é verdadeiro. Eu sei que realmente foi o Senhor que enviou o seu anjo e me libertou da mão do rei Herodes, do judeu, que o judeu queria fazer comigo. O Senhor me libertou.
Isso nos faz acreditar e entender melhor o propósito de Deus. Pedro estava preso, algemado a 2 soldados, com mais 14 o vigiando. Trancado, trancafiado. O Senhor enviou um anjo e o libertou. Libertou de tudo. Mas o Senhor não libertou Jesus. O que era o propósito? Deus enviou Jesus para morrer por nós. Jesus mesmo tinha dito, falou, se o Senhor quisesse, ele enviaria legiões para me defender. O propósito de Deus está definido. Nós não conseguimos entender o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é um que nós sabemos. É que todos o conheçam e sejam salvos através de Jesus. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus morreu por nós. Não era a hora. O Senhor não queria que Pedro morresse, não queria que Pedro padecesse ali naquela hora. Não queria nem que ele fosse a julgamento. Ele mandou um anjo e libertou. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marco, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Depois de tudo isso, ele pensou, então foi o Senhor que me soltou. Aí ele colocou o caminho. Ele foi para a casa da Maria, mãe de João, mãe de João Marcos. Porque sabia que lá tinha uma igreja. As pessoas estavam reunidas, as pessoas estavam orando, as pessoas estavam clamando ao Senhor. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, é Pedro, ele está lá fora a porta. Então ele foi. Chegou na porta lá na outra, passou no alpendre, bateu na porta, e quando uma serva, a empregada, veio atender a porta e ouviu, reconheceu a porta, possivelmente deve ter perguntado quem é, e deve ter dito que era ele. Ela reconheceu a voz, ela ficou tão alegre, tão emocionada, que ela correu de volta sem abrir a porta. Ela nem abriu a porta, ela já voltou correndo para avisar todo mundo. Falou, é Pedro, ele está aí afora, ele está aí na porta. Alegria verdadeira, genuína dela. Todavia eles lhe replicaram, está fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe, ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Falei, não, você está fora de si, essa mulher está fora de si, ela não é verdade, ele está preso lá, ele vai a julgamento amanhã. Eles não acreditavam. Mas ela insistia, Na verdade, ela ficou tão nervosa que, de vez dela ir lá abrir a porta, né, ela foi insistindo, teimando que era Pedro. E ela teimando ali que era Pedro, ele falou, não, é capaz de ser possível sim. Talvez não seja ele, mas um anjo dele. Deus enviou o anjo dele aqui para nos avisar de algo. Entretanto, Pedro continuou batendo. E quando, enfim, abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Pedro continuou lá batendo, falava a porta, isso sou eu. E que resolveram abrir. Aí o viram. O cara tonto, está como? Se ele está preso. E ele, por sua vez, fazendo sinais com a mão para que se calasse, explicou-lhe como o Senhor havia libertado do cárcere e pediu-lhe anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos. E saindo, se retirou para outro lugar. Pediu silêncio, falou, não, peraí. Ele contou tudo o que o Senhor tinha feito por ele. Falou, anuncia Tiago. Tiago, nessa época, ele estava como o responsável, digamos assim, o pastor responsável pela igreja em Jerusalém. Falou, anuncia ele, anuncia todos os outros irmãos. E foi para outro lugar, para outra parte. Sai dali. Fugir, porque não seria preso novamente. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados, quanto que teria ocorrido a Pedro. Ordenando uma busca completa e não encontrando, Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e por fim os mandou executar.
Quando foi pela manhã, não encontrando, foi questionado o que aconteceu a Pedro, foi interrogado todos os soldados de forma séria e violenta, mas não obtendo resposta. O Herodes mandou matar todos aqueles soldados que estavam vigiando a Pedro. Passado esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Então, depois disso, então, esse rei foi para Cesareia, para a Judéia, foi da Judéia para Cesareia e ficou lá algum tempo. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Então, Herodes estava com raiva com o povo de Tiro, com o povo de Sidom, mas eles, querendo evitar a guerra, querendo amenizar até mesmo o medo das consequências da ira do rei Herodes, está procurando uma maneira de ter uma reunião, ter um encontro com o rei Herodes para amenizar a situação, para mudar essa situação. E buscava uma maneira de ser recebido em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependia das terras dos reis para obter alimento das suas famílias. Então o que é que eles fizeram? Eles queriam, o pessoal de Tiro, não estava precisando ter uma reunião com o rei. Aí foram até Blasto, que era uma pessoa de total confiança do rei, e negociaram, pediram, clamaram, ofereceram paz, queriam ter paz, queriam falar com o rei. Por que eles estavam clamando por paz? Porque eles dependiam do rei, das terras do rei ali, para se alimentar, para produzir. E Blasto, então, intercedeu, levou o recado até o rei, com pedido de paz da parte deles. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então, no dia combinado, no dia que foi marcado para a reunião, para essa audiência com esses povos, o rei vestiu nos seus trajes reais, sentou no seu trono. Naquela época, o rei tinha, junto com a sua carruagem, ele tinha um trono que era transportado para onde ele ia. Aquele trono ele sentava. Então ele se vestiu naquele dia lá para o pessoal, sentou no seu trono e fez um discurso para todos. Olha, interessante. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, e não um simples mortal que nos fala. Sentou e começou a falar, e o povo ali para bajular, para agradá-lo. Aí começaram a dizer, falou, não, isso não é um homem, isso não é um rei, não, isso é a voz de Deus, é de um Deus. Não Deus maiúsculo, não Deus. Estava endeusando o rei para cair nas graças dele. Estavam bajulando, enquanto as pessoas deveriam ter buscado socorro no Senhor, orado ao Senhor, clamado ao Senhor, saber todas as respostas vendo do Senhor, que nós não dependemos de homem algum, mas do Senhor. Homem nenhum não pode fazer bem ou mal a nenhum de nós se não tiver a anuência do Senhor. É só o Senhor. Então eles aqui para bajular o rei falaram, não, isso não é um homem não, isso é um Deus que está falando, isso é a voz de Deus. Mas, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu e ele morreu comido de verme. Mas na mesma hora de ver ele rejeitar aquela glória, falar, não, a glória é do Senhor, falar o nome do Senhor, clamar o Senhor, não. Ele aceitou a glória. Ele aceitou a glória do povo. O povo está endeusando e ele aceitando. Um anjo do Senhor, Deus enviou um anjo e o feriu. Ele com verme, com bichos, morreu. Ali no trono. Comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar por toda parte, multiplicando-se. Palavra de Deus.
ela estava sendo pregada, difundida em toda parte, e cada vez mais pessoas se convertendo ao Senhor, se convertendo ao Senhor. E havendo concluído a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Barnabé e Saulo, que nós vimos que estavam lá em Antioquia, agora eles concluíram a missão lá e voltaram a Jerusalém. E eles levaram junto com eles João, também conhecido, João Marcos. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Nós vemos aqui então que tinha um irmão de criação de Herodes, que era convertido ao Senhor. Um irmão de criação deste que mandou matar Tiago era convertido ao Senhor. Talvez exatamente por esse motivo, por ver as pessoas se convertendo ao Senhor, adorando a Jesus, louvando o Senhor, se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo, tenham causado ainda mais revolta a este governador, a este Herodes. Enquanto serviam, adoravam, jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão qual os tem chamado. Então, os irmãos cristãos, eles se reuniam e perseveravam em orar, em adorar o Senhor, jejuando. Porque eu já tenho falado muito sobre isso, gente. O jejum não é por uma causa específica. O jejum é para fortalecimento espiritual. Jejum é para crescimento espiritual. Então eles se serviram, eles ficavam adorando, louvando o Senhor, jejuando o Senhor. Aí nesse o Espírito Santo, usando um dos profetas, um dos homens de Deus ali, disse: só separai-me agora. Separa aí, Barnabé e Saulo, porque eu tenho a missão para ele. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Depois disso, jejuaram. Vamos ficar em jejum, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Depois disso, orar, colocar as mãos sobre Saulo, colocar a mão sobre Barnabé e os enviaram à missão que o Senhor assim tinha determinado, que o Espírito Santo tinha determinado. Dirigido, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos seguia para auxiliá-lo. Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Onde eles estavam passando? Não vamos nos ater a nome, para não nos reter muito. Mas onde eles passavam, eles iam pregando a palavra de Deus, eles iam levando a mensagem da cruz, eles iam pregando a salvação, eles iam testemunhando sobre Jesus Cristo. Em toda parte, por onde estavam passando, então, Barnabé e Saulo. E João Marcos os acompanhava, os ajudava. Passaram toda a ilha, então, até encontraram um judeu, o nome Bar Jesus, que praticava feitiçaria. Um falso profeta, um feiticeiro. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Este Bar Jesus, ele era um assessor do procônsul,
do procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E esse procônsul tinha mandado chamar a Saulo e Barnabé porque queria ouvir a palavra de Deus, ele queria conhecer a palavra de Deus, ele queria entender o que eles estavam pregando, ele queria saber sobre o Evangelho. No entanto, Elimas, o mago, pois assim que se traduz o nome dele, ou seja, a tradução do nome Bar Jesus quer dizer Elimas, o mago, pois é assim que traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Mas este feiticeiro, esse assessor deles, falso profeta, criava empecilho, obstáculo, tentando desviar, tentando impedir o procônsul Sérgio de ouvir a palavra de Deus. Criava situações para que não fosse possível Barnabé nem Saulo pregar o procônsul. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, contudo, Paulo então, contudo que Saulo quer dizer Paulo cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu dizendo, então Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele olha então para esse feiticeiro e o repreende dizendo, tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verá a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a que eu pudesse guiar pela mão. Estava impedindo. Então Paulo, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, o repreendeu. Pelo filho do diabo. Você está pervertendo o caminho do Senhor. Cheio de toda mentira e malignidade. Quando você vai parar de perverter, de mudar, de impedir a palavra de Deus? A partir de agora você vai ficar cego para saber quem é. Você vai ficar cego durante algum tempo para saber. Deus é contra você. No mesmo instante, esse falso profeta, feiticeiro, ficou cego. No mesmo instante, ele já não mais enxergava. E o procônsul, observando isto, o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Ainda serviu para impressionar mais, para fortalecer a palavra de Deus. O procônsul viu o poder de Deus, viu o que aconteceu com seu assessor. Ele creu. Saulo e Barnabé pregou. A palavra foi aceita pelo procônsul. Até aquele que tentou impedir, aquele que estava a serviço do diabo para impedir, foi usado por Deus para dar credibilidade à tua palavra. Para mostrar o teu poder. O procônsul viu o poder de Deus. E o recebeu, e o aceitou. Eu sempre digo que a palavra de Deus tem que ser pregada com poder. As curas, quando acontecem, não é por simples prazer que Deus não... É exatamente para mostrar o seu poder. Nós testemunhamos isso. As pessoas querem servir quem tem poder. Quem tem poder para curar, para libertar, para mudar, para restaurar. Este é o nosso Deus. O Deus que tudo pode. O Deus do impossível. É esse Deus que nós pregamos. Esse é o mesmo Deus que nós pregamos. É o mesmo Deus que nós falamos. É o mesmo Deus que nós servimos. E todos que tentam impedir a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, ficarão cegos por algum tempo.
Nós temos que nos ater à palavra de Deus, nós temos que observar, temos que ler, entender e compreender a palavra do Senhor. Hoje nós lemos até o versículo 12 do capítulo 13. Amanhã daremos continuidade no capítulo 13, versículo 13. Todo tempo, todo momento eu falei a Bíblia. A resposta está aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.